Escola Bíblica Dominical. Conheça o Antigo Testamento. Na lição de hoje nós veremos dois livros, o livro de Jeremias e o livro de Lamentações, que também foi escrito por Jeremias. Você já ouviu um sermão em que o pregador se identificou com você? Jeremias é um desses tipos de pregadores, que não se contentava apenas em anunciar a sua mensagem. Ele deixou que a própria vida ilustrasse a mensagem que ele pregava. Ele orava e chorava pelo povo de Judá, especialmente porque ele sabia quais seriam as consequências da desobediência daquele povo ao Senhor. Vejamos uma visão panorâmica do livro. Informações básicas. O livro de Jeremias tem como data o período entre 627 a 585 a.C. Já o livro de Lamentações foi escrito logo depois da tomada de Jerusalém em 586-585 a.C. Jeremias escreve os dois livros, e ele escreve de Jerusalém. O alvo dele é chamar o povo e os reis, as autoridades de Judá, ao arrependimento. O versículo-chave do livro de Jeremias é Jeremias capítulo 1, versículo 18, e o de Lamentações é o capítulo 3, versículo 30. Vamos ver esses textos. Jeremias capítulo 1, versículo 18. Eis que hoje te coloco por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Deus estava, através desse texto, Deus estava colocando o profeta e a sua mensagem em oposição à liderança de Israel, aos sacerdócios de Israel e até ao povo, porque a mensagem ia tocar profundamente na alma e no coração daquele povo. E no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 30, que é um livro onde é chamado o povo para não resistir, para aceitar a disciplina do Senhor, o texto básico é capítulo 3, versículo 30, que diz: dê a face àquele que te fere, e não se farte da afronta. A palavra-chave no livro de Jeremias é oposição, enquanto que no livro de Lamentações é o próprio lamento. Um esboço do livro de Jeremias. No capítulo 1 nós vemos o chamado de Jeremias. Jeremias é chamado pelo Senhor quando é jovem ainda. O Senhor o chama para o ministério. Ele tenta achar uma desculpa, dizendo ao Senhor, mas eu não passo de um menino. E o Deus diz para ele, não diga que não passo de um menino, porque eu que vou capacitar você. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Não vai ser na sua força, não vai ser na sua capacidade. Eu vou te capacitar para fazer o serviço para o qual estou te chamando. Assim também, quando Deus nos chama, não é pela nossa força, não são pelas nossas habilidades, não são pelos nossos talentos, mas é o Senhor que nos chama e é Ele que nos capacita para fazer o trabalho que Ele nos escolheu. Então não tem razão pela gente fugir da responsabilidade, mas devemos fazer como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. No capítulo 2 até o capítulo 25, nós vemos as mensagens que é dada contra Judá. Judá confiava muito na sua religiosidade e no fato do templo do Senhor estar em Judá. A arca do Senhor estava lá, os sacerdotes do Senhor estavam lá em Judá, em Jerusalém, por isso eles se achavam invencíveis. Só que a fé deles não passava de um ritual, e o coração deles não era submisso ao Senhor.
Então o Senhor manda que Jeremias faça uma mensagem contra Judá para expor essa falsidade religiosa deles e que eles não tinham um coração contrito, que eles não tinham um coração voltado ao Senhor e que o Senhor haveria de discipliná-los por conta disso. Nos capítulos 26 até o 55, nós temos aí uma autobiografia de Jeremias, ele falando de si mesmo, da escolha que Deus fez para a vida dele, da proibição que Deus fez para que ele casasse, porque a vida dele serviria como um exemplo para a nação. O celibato dele, a impossibilidade dele ter família, ia servir como uma demonstração para o povo de Israel da perda do privilégio que Israel perderia de ter uma família, de ter esse relacionamento de intimidade com o Senhor por causa do pecado e por causa da desobediência. Nos capítulos 46 até o capítulo 51, nós vemos as mensagens de Jeremias contra as nações estrangeiras, contra os filisteus, que seriam destruídos pelos egípcios, contra o Egito, que seria conquistado por Nabucodonosor, contra os moabitas, porque eles riram de Judá quando eles foram invadidos pela Babilônia, contra os edomitas, que se aliaram com a Babilônia para capturar os judeus que tentaram fugir na invasão de Judá, contra Damasco da Síria, por terem tentado invadir Judá, contra os arábios, por fazerem oposição constantemente a Israel e a Judá, contra os elamitas, por se aliarem à Babilônia contra Judá, e todas as nações que havia ao redor também receberam uma mensagem do juízo de Deus. E no capítulo 52 fala sobre a derrota de Jerusalém. Foi sobre isso que nós conversamos dias atrás, quando abriu uma brecha nas muralhas e Jerusalém foi tomada, que os babilônios entraram e tomaram posse da cidade, e a ruína do que aconteceu, os homens valentes fugiram, o rei foi capturado e a cidade foi saqueada e os muros foram destruídos. Então Jeremias fala a respeito disso no capítulo 52. Jeremias em uma única sentença. O profeta exortou o povo a render-se à disciplina de Deus e fazer a vontade do Senhor e desfrutar do consolo prometido depois da disciplina. Só que aos ouvidos do povo, as profecias de Jeremias eram assustadoras, eram pessimistas, porque ele pregava rendição perante os conquistadores, mostrando que aquele julgamento que estava acontecendo era julgamento do Senhor contra o pecado daquele povo. E que não tinha outra alternativa. Eles tinham que se render, eles tinham que se entregar, eles tinham que entregar as armas e não tinha outra saída. Fazer a vontade do Senhor quando é para enfrentar o inimigo, quando é para resistir, quando é para perseverar, é difícil, mas está dentro da lógica. Mas quando a ordem de Deus é desistir, se submeter ao inimigo, porque essa é a vontade de Deus, isso é muito esquisito. Mas, em contrapartida, havia também a promessa de que Deus usaria desse processo doloroso para consertar o povo. E haveria de restaurá-los depois, trazendo novamente em paz para a terra prometida. Por isso que a gente pode sintetizar Jeremias, a mensagem, numa sentença só, dizendo isso. O profeta exortou o povo a se render à disciplina de Deus, fazer a vontade do Senhor e desfrutar do consolo prometido depois da disciplina. Vejamos então um esboço do livro de Lamentações. No capítulo 1, fala da situação da cidade. Deixa eu ler alguns versículos aqui do capítulo 1, só para entendermos o contexto. Como está abandonada Jerusalém, cidade que antes vivia cheia de gente. Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva, rainha entre as nações. Hoje não passa de uma escrava. Ela chora a noite inteira, lágrimas correm pelo seu rosto. Dos seus antigos amigos não ficou nenhum para consolar. Todos eles a traíram e agora são inimigos dela.
O povo de Judá foi levado para longe da sua pátria e sofre como escravo e são forçados a trabalhos forçados, como escravos em trabalhos forçados. Eles moram em outros países e não têm descanso. Estão cercados pelos seus perseguidores e não podem escapar. Então o capítulo 1 está falando dessa situação que foi levada a Jerusalém, a situação triste que foi levada. No capítulo 2 de Lamentações, fala-se sobre as sentenças que Deus trouxe sobre o povo por causa do pecado do povo. Deixe-me ler alguns versículos aqui, do versículo 11, 12 e 13. Os meus olhos estão gastos, isso é Jeremias falando, os meus olhos estão gastos de tanto chorar. Eu estou muito aflito, a tristeza acabou comigo por causa da destruição do meu povo, porque eu vejo crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade. As crianças dizem: mãe, mamãe, eu estou com fome, mamãe, estou com sede. E elas caem pelas ruas como se tivessem feridas e morrem aos poucos nos braços das mães. Jerusalém querida, o que eu posso lhe dizer? Como eu posso consolar você? Nunca ninguém sofreu assim. A sua desgraça é tão grande como o mar. Quem lhe poderá lhe dar esperança? Por causa dos pecados de Jerusalém, veio essa sentença do Senhor. No capítulo 3 de Lamentações, fala sobre o sofrimento do profeta e fala também da misericórdia do Senhor. Deixe-me ler alguns versículos também. Os versículos 33 até 37, 39, por aí. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Deus sabe quando neste país os prisioneiros são massacrados sem compaixão. O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos que Ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando os homens torcem a justiça num processo, os juízes. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Então aqui no capítulo 3 nós estamos vendo o sofrimento do profeta, mas também a misericórdia de Deus. Capítulo 4 fala sobre a sujeição forçada do povo. Capítulo 5 fala sobre a súplica em favor do povo. Ó Senhor Deus, lembra do que aconteceu, olha para nós, vê a nossa desgraça, a nossa terra está nas mãos de estrangeiros, nossas casas mora gente estranha, nós corremos perigo até de buscar alimento. Jerusalém e as cidades, na cidade as mulheres e moças foram forçadas, os inimigos enforcaram os nossos líderes, desrespeitam os nossos idosos, os nossos jovens são forçados ao trabalho, as crianças têm que carregar feixes de madeira. Então aqui ele fala faz uma súplica em favor do povo por causa do sofrimento que Israel passou com a invasão. E o livro de Lamentações, se formos resumir numa só sentença, podemos dizer que o profeta apresenta, através dos poemas de lamento, a situação de Jerusalém depois do juízo divino. Em segundo lugar, quem foi Jeremias? Falar um pouquinho sobre a sua vida. Ele foi um dos profetas que deu mais informações a respeito dele mesmo. Falou do seu pai, Ilquias, que foi um famoso sacerdote que conduziu o povo à leitura da lei, obediência ao Senhor. Pensar um pouco aqui a respeito do seu ministério. O ministério dele era amplo, ele tinha mensagens que eram fáceis de ser entendido, porque ele usava uma linguagem que o povo compreendia, metáforas, como parábolas, comparações, como o oleiro, por exemplo, quando Deus falou para ele descer na casa do oleiro e observar o que o oleiro estava fazendo. Perguntou, o que ele está fazendo? Está fazendo um vaso. Deus disse, é assim que eu faço com Israel. Eu posso fazer de Israel um objeto de honra,
mas Israel escolhe se tornar um objeto, um instrumento de desonra. Então o oleiro, quando ele constrói um vaso para ser alguma coisa boa, mas ele vê que ele tem um defeito, ele quebra, ele destrói aquilo e começa de novo. Eu vou fazer isso com Israel, porque eu fiz Israel para ser uma coisa, mas ele escolheu ser outra coisa. Eu fiz ele para ter compromisso comigo, mas ele escolheu ter compromisso com outros deuses. Eu fiz Israel para ser luz para as nações, mas ele preferiu ser trevas. Eu escolhi Israel para ter companhia, ter compromisso comigo, mas ele se afastou de mim. Então eu vou lançá-lo por terra, vou despedaçá-lo para poder novamente reconstruí-lo. Então era a maneira como o profeta fazia suas mensagens, era usando essas coisas conhecidas do dia a dia, do cotidiano, essas metáforas. O ministério dele também era feito através de dramatização. Ele representou com a própria vida situações pelas quais o povo passaria. Uma delas, um exemplo, foi o celibato. Deus proibiu que ele tivesse relacionamento com uma mulher, que ele casasse, que ele tivesse uma família. Diferente de outros profetas. Por que Deus fez isso? Porque a solidão dele, a impossibilidade dele constituir uma família ia servir como exemplo para Israel de que eles perderiam o privilégio de ter esse relacionamento com Deus, que no Antigo Testamento era um símbolo de um casamento, de uma relação conjugal como Israel, esposa de Deus. Porque esse casamento estava rompido, essa aliança estava rompida. Então a solidão do profeta era um símbolo para mostrar para Israel também que eles teriam uma solidão, uma separação, uma incapacidade de ter esse relacionamento com Deus. Além disso, o seu ministério foi marcado pela oração. Ele orou tanto pelo povo, ele intercedeu tanto pelo povo, ele clamou tanto pelo povo, que chegou a um ponto que Deus falou para ele: basta, você não vai orar mais pelo povo. Já pensou Deus falar isso? Não é porque Deus não queria que orasse. Não é porque Deus falou, nossa, eu estou cheio de oração, não. É porque Deus falou, o que eu determinei vai acontecer. Não adianta mais você orar por misericórdia por esse povo, porque o que eu decretei vai acontecer. Eu vou punir esse povo. Eu já tive paciência por muitos séculos com eles. Eu já tinha avisado esse povo quando eles entraram na terra prometida, que se eles praticassem as mesmas coisas que o povo dessa terra praticava, eu ia tirar eles daqui. E já se passaram 4 séculos desde então, e eles não se arrependeram. E eles praticaram as mesmas coisas: feitiçaria, idolatria, quiromancia, necromancia e tantas coisas perversas. Por isso agora eles vão perder essa terra, assim como o povo que antes morava aqui também perdeu, porque afrontaram as minhas leis. Então para de orar por eles. O ministério de Jeremias também foi marcado pela escrita dele. Escreveu muito. Além do livro de Jeremias ser enorme, maior do que todos, ele escreveu outras mensagens, escreveu uma carta. No capítulo 29, cita uma carta que ele escreve para o povo que foi levado, a primeira leva que foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Ele escreve uma carta para esse povo e ele manda essa carta com o conhecimento de Nabucodonosor, dizendo a este povo: o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam seus frutos. Casem e tenham filhos. Que os filhos se casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número onde estão e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade onde vocês vão morar, para o lugar onde eu mandei vocês como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor desta cidade, pois se essa cidade estiver bem, vocês estarão bem.
O que Deus estava dizendo para eles: não adianta ficar choramingando, vocês não vão voltar. Vocês vão ficar lá 70 anos. Aceitem o castigo do Senhor. Enquanto estiverem no lugar onde eu mandei vocês, sejam bênção nesse lugar. É o castigo meu. Vocês vão ficar 70 anos aí. Mas no tempo que ficarem aí, sejam bênção aí. Uma mensagem para nós também. Nós somos passageiros nesse mundo. Nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está prometida nos céus. Nosso mundo não é aqui. Este mundo não nos pertence. Nós aqui somos peregrinos. Mas enquanto estamos aqui, temos que ser bênção aqui. Temos que abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Por onde passarmos, temos que semear bondade. Por onde passarmos, temos que exalar o bom perfume de Cristo. Temos que mostrar a luz de Cristo nas nossas vidas. Temos que fazer a diferença. Enquanto estamos aqui, temos que ser bênção aqui. O ministério dele também foi marcado pelo aconselhamento. Ele aconselhou a Baruque, que era o seu companheiro. No capítulo 45, a gente vê ele falando com Baruque. Ele aconselhou o rei Ezequias, ele aconselhou várias pessoas, os nobres, ele aconselhou o povo. Ele era conselheiro, ele era profeta. O livro de Jeremias foi o maior livro profético que nós temos no Antigo Testamento. Se formos contar o tanto que foi escrito. Jeremias tem uma leitura fácil e com aplicações devocionais muito claras. Já que o material ilustrativo apresentado identifica aspectos muito práticos da vida real. Jesus mesmo citou Jeremias mais do que qualquer outro livro, qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Ao ser chamado por Deus, como já dissemos anteriormente, Jeremias tentou apresentar uma desculpa, um pretexto de que era muito novo. Mas Deus disse para ele: olha, o fundamento do seu ministério, que você vai desenvolver, não vai ser sua experiência, não vai ser sua idade, mas vai ser a soberania de Deus, vai ser a capacitação que eu vou dar para você. Não o que você sabe, mas o que eu sei e vou te ensinar. Jeremias também é um livro que fala sobre coragem, porque ele foi um profeta corajoso. Ele não teve medo, ele não se intimidou, ele não se deixou entregar a mensagem que o Senhor lhe mandou, ainda que não fosse uma mensagem que agradasse o povo, não. Num tempo difícil, ele deu uma mensagem difícil, não era o que o povo queria ouvir. E ele sofreu por ser fiel. E não foi pouco, não. Ele sofreu conspiração, ele foi acusado de ser traidor, ele ficou preso no átrio da guarda, quer dizer, no pátio, ele foi preso numa cisterna, colocaram ele numa cisterna vazia, cheia de barro, e ele ficou lá muito tempo, passou fome, ele ficou preso numa gaiola, nesse átrio ele ficou preso numa gaiola pendurado, muito tempo no sol, na chuva, no sereno. Ele apanhou, ele foi rejeitado. Por quê? Porque as pessoas daquela época tinham os falsos profetas que falavam aquilo que o povo queria ouvir. Aquilo que o povo precisava, desejava ouvir. Num tempo de carestia, num tempo de guerra, num tempo em que faltava tudo, apareciam aqueles falsos profetas que alimentavam o povo com promessas de vitória, com promessas de prosperidade, com promessas de cura, com promessas de libertação, com promessas de vitória. E o povo queria ouvir isso, tinha essa necessidade, porque o inimigo era grande, a peste era grande, a fome era grande, os inimigos ao redor e as ameaças eram grandes. Então quem não quer ouvir uma mensagem positiva? Aí, mas vem numa época que a cidade está passando uma carência muito grande, que está faltando dinheiro, está faltando comida, está faltando recursos, está faltando forças para o povo, e aí vem um profeta dizer: vocês vão ser punidos, vocês vão ser castigados, e vocês vão ser levados como escravos. Ninguém queria ouvir isso, e aí ele foi perseguido. Mas nós temos que aprender ainda hoje, irmãos, em tempos como esses que nós vivemos, uma época
de carência, de carestia, numa época de pandemia, numa época de corrupção, de inflação, de desemprego, de falta de alimento. Essa época é a época que mais aparecem os pregadores que prometem cura, que prometem prosperidade, que prometem libertação, que prometem vitória, e esses atraem multidão. E essa é uma época em que a palavra de Deus, que fala do pecado, que fala de mudança de vida, que fala de mudança de caráter, incomoda, dá coceira no ouvido. Mas essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus que nós precisamos ouvir, porque essa é a palavra que vai mudar. Conhecereis a palavra? Qual palavra? A palavra de Deus. E ela transformará, e ela nos libertará. Essa era a palavra que Jeremias tinha para a verdadeira libertação, mas essa o povo não queria. E foi por isso que ele foi tão perseguido. É também um livro de perseverança, de persistência. Quanto ao seu amor e insistência em interceder e guiar o povo, Jeremias é comparado com Moisés. É comparado com Moisés no seu chamado. Vamos ver aqui. Moisés, quando foi chamado, disse para Deus: eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. O Jeremias disse: eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Os dois tentaram dar uma desculpa para o Senhor. Ele é comparado com Moisés também na intercessão. Moisés muitas vezes, em muitas ocasiões no deserto, intercedeu pelo povo. E Jeremias também intercedeu pelo povo diante de Deus muitas vezes. Ele é comparado com Moisés naquilo que Deus respondeu nas orações. Por causa de Moisés, Deus até mudou os planos que tinha contra o povo. Deus disse para Moisés: por causa de você, eu vou responder, eu vou mudar a minha sentença contra o povo. Às vezes Deus queria destruir, chegou a dizer: eu vou matar esse povo, Moisés, vou começar tudo de novo com você. E Moisés orou, falou: não faz isso, Senhor, o teu nome, a tua glória, tem misericórdia desse povo. Jeremias orou, chegou um momento que Deus falou: não adianta você orar mais. Mas não é porque ele tinha menos fé do que Moisés, é porque Deus já tinha determinado que haveria de punir Israel, que haveria de punir Judá. Eles também são comparados em relação à nação. Moisés guia a nação para dentro da terra prometida. É uma comparação e um contraste ao mesmo tempo, porque Moisés está levando o povo para dentro da nação. E Jeremias está empurrando a nação para fora, para distante, para uma disciplina que é inevitável. Conduzindo o povo, os dois, só que para lugares diferentes. Os dois tinham seguidores, auxiliares fiéis. Moisés tinha o Josué e Jeremias tinha Baruque. Os dois ratificaram, confirmaram a aliança de Deus com o povo de Deus. Moisés ratificou a aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaque e Jacó lá no Sinai. E o Jeremias ratificou a aliança que Deus havia confirmado a Davi, anunciando uma nova aliança que Deus faria através do Messias. Lá em Jeremias capítulo 31 a gente vê isso. Uma coisa interessante no livro de Jeremias é que ele pregou durante 23 anos antes de começar a escrever as primeiras páginas. E a gente já sabe que no ministério dele ele pregou, não houve conversões. Isso não significa que o ministério dele foi frustrante. O povo é que perdeu. Quando o pregador cumpre a vontade de Deus, mas não há mudança no povo, não significa que o pregador não presta. Significa que o povo que ouve e não muda o coração é que perde a oportunidade diante de Deus de se render à palavra de Deus. Mas ele cumpriu a sua missão. E outra peculiaridade do livro é que esse livro passou por algumas edições. Uma das razões é porque o próprio rei Zedequias
tomou o livro das mãos do Baruque e queimou. Então ele teve que escrever novamente, ele teve que reescrever outras cópias. As Lamentações de um Profeta. Como muitos livros do Antigo Testamento, o livro de Lamentações é anônimo, porque não tem no cabeçalho escrito "Eu, Jeremias, escrevi isso". Mas a tradição aponta Jeremias como autor, que lamentou a respeito da cidade de Jerusalém, que amava o seu povo. E em 2 Crônicas 35, 25, vemos que Jeremias era treinado nesse tipo de literatura. Jeremias e o Novo Testamento. Jeremias e Jesus. Nós vemos referências diretas, lá Jesus falando a respeito da destruição da Babilônia. Nós falamos, tem referências do coração incircunciso de Israel, foi falado em Jeremias e aparece em Atos. Tem a obra do oleiro, que aparece lá em Romanos. É Paulo que falou, mas é uma referência também do que Jesus havia dito sobre a nova aliança. Concluindo, o profeta realmente se envolveu na transmissão da mensagem ao povo e chorou muito por eles. E nós? Nós nos entristecemos e choramos pelo nosso povo, pela nossa cidade, pelo nosso país. Quando nós falamos a verdade, a palavra de Deus, nós nos entristecemos quando vemos que o povo não muda. A pregação de Jeremias foi fundamentada no poder de Deus e na palavra de Deus. E a palavra de Deus muda a vida das pessoas. Mas tem pessoas que resistem. Tem pessoas que não fazem nenhuma questão de ouvir a palavra de Deus. A gente não deve pensar, problema dele. Quem mandou ele não ouvir, azar dele, vai para o inferno. Não, isso deve trazer tristeza ao nosso coração. Tristeza de ver as pessoas perderem a oportunidade de ouvir, se arrepender e mudar os seus corações. Principalmente aqueles que mais têm oportunidade, aqueles que muitas vezes estão dentro da igreja e não ouvem a palavra. Estão dentro da igreja e afastam de Deus. Se nós quisermos pregar a vontade de Deus de maneira apaixonada para as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso país, nós precisamos seguir o bom exemplo deixado por esse profeta. Viver a palavra, sofrer a palavra, amar a palavra, seguir a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar o seu coração e a sua vida na leitura do livro de Jeremias e de Lamentações. Até a próxima vez.